Espaço da Saúde, uma rúbrica do enfermeiro Gil Angélico. Mesmo este espaço é reservado então à saúde e connosco temos então o enfermeiro Gil Angélico. Olá, muito boa tarde, Gil. Olá, Carla, boa tarde a todos aqueles que nos ouvem. Sejam bem-vindos a mais um Espaço da Saúde nesta tarde de quinta-feira com um sol bastante agradável. Sem dúvida, estamos então com umas temperaturas bastante agradáveis. Está um dia fantástico, uma excelente quinta-feira, que também já nos fazia falta este sol para aumentar a nossa autoestima, a nossa alegria, a nossa boa disposição. Exatamente, para nos alegrar um bocadinho, e nada melhor para aproveitar este sol do que estarmos em plena saúde e forma física. Sem dúvida. Gil, vamos então iniciar o nosso tema. O tema de hoje é suplementos alimentares. E eu colocava-te desde já então a seguinte questão: afinal, o que é que são suplementos alimentares? Bom, é realmente importante nós esclarecermos o que são realmente os suplementos alimentares e percebermos que não são medicamentos, ao contrário do que muita gente pensa, mas sim estão definidos mesmo como géneros alimentícios e, como tal, para a sua introdução em venda, basta apenas o indivíduo que pretende comercializá-los, ou a entidade que pretende comercializá-los, dar conhecimento que o vai fazer. Não precisa de qualquer avaliação do Infarmed, uma vez que não se trata de um fármaco. No entanto, este tipo de suplementos, como o próprio nome indica, destinam-se a complementar, a acrescentar algo ao regime de alimentação normal e constituem então uma fonte de determinados nutrientes ou outras substâncias que vão ter um efeito nutricional ou fisiológico. As apresentações destes suplementos acabam mesmo por ser em cápsulas, comprimidos, pastilhas, pílulas, há mesmo até em pó, saquetas de pó ou ampolas de líquido que vão depois ser diluídas e tomadas consoante as unidades de medida em pequenas quantidades. Podemos então dizer que uma alimentação adequada não nos fornece todas essas substâncias e nutrientes necessários. É necessário então recorrer a esses ditos suplementos? Não é regra geral que se recorra à suplementação alimentar. O que acontece é que um regime alimentar adequado e variado, realmente à partida e em regra geral, iria fornecer a um ser humano as substâncias e os nutrientes necessários nas quantidades realmente estabelecidas e recomendadas para o seu desenvolvimento e para a sua manutenção do estado de saúde. O que acontece é que o aporte das substâncias e dos nutrientes aos vários grupos populacionais acabam muitas vezes por ser comprometidos, não consequência da alimentação, ou melhor, consequência de um estilo de vida que muitas vezes não permite aos indivíduos adequar a sua alimentação e ter a mais adequada ao seu ritmo e ao seu estilo de vida. Temos é que também ter moderação, certo? Não devemos abusar destes suplementos alimentares e suponho eu que só deverá realmente consumi-los quem necessitar ou por prescrição médica, suponho eu, ou não há esse perigo de perturbar a nossa saúde? O que acontece é que, como estão considerados como géneros alimentícios, qualquer indivíduo pode adquiri-los e consumi-los, o que realmente não é de todo aconselhável. Aconselhável a eles primeiro, em primeira instância, recorrer a um profissional de saúde. Não necessita aqui de ser realmente recorrer aos serviços de saúde primários, aos centros de saúde, mas até mesmo aconselhar-se com nutricionistas ou com especialistas em nutrição desportiva, que muitas vezes é o que está em causa e é o que está na origem de recorrer aos suplementos alimentares. Aqueles que realmente são utilizados por um problema de saúde, a maior parte das vezes acabam por ser prescritos pelo médico. O que é aconselhável realmente é que haja sempre um aconselhamento e haja então também um estudo científico por trás daquele que comprova a eficácia daquele suplemento alimentar. E dos componentes, não é? Porque suponho que até haverá componentes que não se adequem ao organismo de cada um e cada organismo é um organismo. Não quer dizer que por uma determinada substância te fazer bem a ti, que me vá fazer a mim os mesmos efeitos. Exatamente. A partir da constituição de um suplemento alimentar seria apenas com indivíduos, ou com indivíduos não, com
com substâncias, é isto que eu quero dizer, com substâncias naturais, no entanto, muitas vezes estão ocultadas no rótulo alguns químicos. Exatamente, daí ser extremamente importante realmente que aquele suplemento esteja realmente aprovado e verificado por uma entidade competente e independente. Então podemos dizer que os suplementos alimentares contêm essas substâncias em falta na alimentação, certo? Sim, exatamente. Os suplementos alimentares acabam por conter um leque variado de substâncias e de nutrientes, entre outros ingredientes, as vitaminas, os minerais, os aminoácidos, mesmo alguns ácidos gordos que são essenciais para a manutenção de uma boa saúde e forma física, e tem depois também fibras e alguns que chegam mesmo a ter alguns extratos de plantas e de ervas. Desculpa a minha ignorância, mas, por exemplo, o Centrum, que é tão falado, principalmente na altura do inverno, há imensa publicidade na televisão que reforçam bastante e induzem as pessoas a tomar. Pode ser considerado, ou é considerado, um suplemento, ou não? É um suplemento alimentar, todos aqueles ou seja, depois acaba por ser considerado um género alimentício. Porquê? Porque na sua constituição só estão produtos naturais, o que não vai então carecer de uma autorização e de um estudo de aprovação prévia do Infarmed ou de uma entidade competente, porque não se trata de um fármaco, trata-se de um suplemento, de um acrescento à alimentação normal, à dieta normal. Como é considerado género alimentício, qualquer indivíduo o pode tomar. Quanto à sua recomendação, realmente depende do estado de saúde de cada indivíduo, depende da idade de cada um, e o que devem fazer realmente é aconselhar-se primeiro com um médico de família, porque muitas vezes não há essa necessidade. Também se vê muitas vezes na televisão, não vamos estar a passar publicidade, mas aqueles suplementos... Exato, estamos a fazer... Sim. Mas pronto, neste caso é necessário, não é? Sim, que há aqueles, por exemplo, que prometem e que dizem que vão ajudar na fortificação dos ossos, através da fixação do cálcio, e nem sempre é necessário realmente recorrer a um suplemento. As mulheres, por exemplo, é normal que com a menopausa realmente há ali alguma alteração, exatamente, por alguma alteração hormonal que ocorre realmente, há então essa possibilidade de estarem mais disponíveis, mais predispostas a vir a ter osteoporose, a que os ossos fiquem um bocadinho mais fragilizados. No entanto, não é sinal obrigatório de que tenham que recorrer a um suplemento de cálcio. Devem sim falar com o médico numa casa de situação em que já esteja a haver realmente essa descalcificação acentuada. O médico de família irá prescrever algum tipo de suplemento ou algo que achar necessário. O que seja mais pertinente, não é? Muitas vezes, deixa-me até acrescentar, agora muitas vezes nesta situação do cálcio, o facto de se praticar mais exercício físico, o facto de se aumentarem as caminhadas, a intensidade delas e a periodicidade delas, pode mesmo ajudar então na fixação e no aumento do fortalecimento dos ossos, sem recorrer a qualquer tipo de suplementos. Não é? Ou suplementos neste caso. Fazemos aqui uma curta pausa e regressamos dentro de breves minutos. Até já. E nós regressamos então à conversa de hoje e esta hora destinada então à saúde. Estamos a falar sobre suplementos alimentares e eu ia-te perguntar, já ficamos então a saber o que eram os suplementos alimentares. Eu colocava-te a seguinte questão, Gil. Quais são os principais motivos referidos por quem adquire estes suplementos? As pessoas adquirem eles porquê? Por que motivo? Realmente a procura dos suplementos alimentares é cada vez maior, tem aumentado substancialmente nos últimos tempos e a maior parte das vezes as pessoas referem mesmo a necessidade de tomarem suplementos alimentares para conseguirem um reforço da memória ou então combaterem a tal fraqueza dos ossos que nós tínhamos falado, aumentar a capacidade para estudar, principalmente naquelas alturas de exames, de frequências em que há um stress maior e que é necessário também aumentar e melhorar a concentração, o combate ao desgaste físico por parte dos atletas, principalmente aqueles de alta competição que realmente estão expostos a um maior desgaste e necessitam então de suplementos alimentares para completar e complementar a reposição de energia, a necessidade então, por exemplo, no caso dos vegetarianos, de acrescentar algumas proteínas que estão presentes apenas, por exemplo, na carne, as proteínas da carne, e então os vegetarianos muitas vezes necessitam de recorrer a suplementos alimentares para completar essa alimentação. Há também quem refira que quer obter um aumento da massa muscular, quem pratica hipertrofia muscular, a musculação, recorre muitas vezes à toma de proteínas
vitaminas para conseguir resultados mais rápidos, a reposição, por exemplo, hormonal como estimulantes ou ganhos de energia, entre outros. Já há vários motivos para recorrer aos suplementos alimentares, e estes são todos produtos que são adquiridos com bastante regularidade, porque é necessário tomar e manter essa toma durante, por exemplo, no caso dos atletas, durante muito tempo, e são comprados normalmente pelo próprio consumidor, não, sem qualquer tipo de aconselhamento. Com o aumento. Acho que estávamos aqui com um problema técnico, já está resolvido, penso. Eu estava a perguntar, Gil, se é fácil encontrar e adquirir estes produtos em qualquer lado, ou só mesmo nas farmácias, como é que é? Sim, realmente com o aumento da procura é cada vez mais fácil também adquirir este tipo de produtos. A oferta também começa a ser maior, e realmente a maior parte e a grande importância dos produtos são vendidos nas farmácias, nas parafarmácias e nos centros dietéticos. Mas também, por exemplo, na nutrição desportiva aumenta imensa procura via internet, e há cada vez mais oferta através dessas redes, e facilmente se consegue encomendar, fazer o pagamento e receber no domicílio sem qualquer esforço esses tipos de suplementos. Podemos então dizer que há estudos, porque já se fez vários estudos sobre realmente que comprovam a eficácia destes suplementos alimentares? Essa é uma questão realmente importante, porque é necessário que haja algum estudo que nos prove realmente quais são os efeitos que aquela substância, aquele suplemento tem, e o que é que vai realmente causar, os efeitos que vão causar no corpo de cada um. E há estudos que testaram o impacto cientificamente comprovado, ou seja, ao nível do estado nutricional do indivíduo em algumas situações. E então, quando é que realmente há provas científicas de que há benefício na suplementação polivitamínica e multimineral, é o caso dos adultos que ingerem uma quantidade de calorias inferior àquela necessária. Por exemplo, o recomendado é 1600 calorias diárias, e aqueles indivíduos que não conseguem obter estas calorias, realmente é necessário acrescentar algum tipo de suplemento. E no caso dos idosos que têm um estado nutricional que carece de alguma suplementação e que ingerem calorias inferiores a 1500 calorias diárias, é realmente necessário acrescentar aqui alguns suplementos. E depois está comprovado que, por exemplo, nas mulheres grávidas há um benefício ao tomarem um suplemento pré-natal que contenha ácido fólico e ferro, e que realmente é recomendada muitas vezes, e a maior parte das grávidas acaba por fazer durante o seu período de gestação. E depois, para a prevenção e tratamento ou controlo de doenças e condições, como o caso da vitamina D para a prevenção do raquitismo e doenças autoimunes, e depois também para a manutenção do equilíbrio hidroeletrolítico em situações, por exemplo, em que há uma perda de líquidos, pode ser por uma febre acentuada ou até por diarreias, e no caso, por exemplo, de doentes que fazem diálise renal e que realmente carecem aqui de uma suplementação ou em dietas hipocalóricas de perda de peso corporal. Acaba mesmo por ser também, em algumas situações, uma medida de saúde pública para impedir, por exemplo, a má formação do feto, como nós tínhamos visto através do ácido fólico no caso da gravidez. Exatamente, podemos então dizer que estes suplementos ajudam realmente as pessoas a terem uma vida mais saudável, no bem-estar, no que diz respeito à saúde. Exatamente. Não podemos fazer também destes suplementos um hábito, suponho eu. Exatamente. É importante realmente tomá-los com conta e medida, com aconselhamento, e não exagerar nas doses, nem tomá-los acima daquilo que o fabricante recomenda. No entanto, a procura, como tem aumentado, leva também a que as pessoas utilizem este tipo de suplementos sem qualquer aconselhamento. O que é que isto vai causar? Que realmente aumentem as doses tomadas,
tomadas, que os efeitos colaterais cada vez se venham a sentir mais, e realmente é necessário e é recomendado que se procure primeiro com um profissional, com alguém que tenha formação em suplementação e em alimentação, aconselhamento para poder tomar os suplementos alimentares. Até porque a publicidade hoje em dia faz com que sejamos consumistas e no que diz respeito à saúde as pessoas por norma não têm limites. Nós temos visto cada vez mais na televisão que é algo que tem muito impacto, que a oferta de suplementos alimentares para mais variadas patologias, ou até mesmo sem ser, já há estímulos cognitivos, já há para tudo, já há este tipo de suplementos. Exatamente, eu não ponho em causa realmente que vão trazer benefícios para a saúde, no entanto, nem toda a gente necessita de recorrer a eles, nem toda a gente tem problemas que careçam de suplementação alimentar. É realmente importante nós consumirmos apenas quando necessitamos e não porque a televisão nos aconselha. Mas hoje cada vez mais somos induzidos a isso, ao consumismo. No que diz respeito à medicação e também à moda, seja o que for, vivemos numa sociedade de consumismo, apesar de se falar em crise. As pessoas adquirem e cada vez mais consomem aquilo que lhes é exposto. Nós somos responsáveis pela nossa saúde, nós devemos ter um papel proativo na nossa saúde e na manutenção dela e como tal devemos realmente em primeira instância saber aquilo que temos, saber conhecer-nos bem e procurar aconselhamento. Quando tomados de forma exagerada, que é o que nós estamos a falar, o dito consumismo de querermos realmente ter saúde acima de tudo, quando esta toma é exagerada, quais são os efeitos secundários que pode causar a nível de saúde? É importante realmente nós tocarmos nesse assunto porque há efeitos secundários e adversos que podem trazer realmente consequências muito negativas para a saúde, como por exemplo comprometem a integridade dos rins e do fígado, reações alérgicas, sobrecargas renais porque o aumento excessivo do consumo de proteínas, por exemplo, por quem pratica musculação e dos aminoácidos vai causar então uma sobrecarga renal e posteriormente a degradação do rim, arritmias que são muito comuns, por exemplo, num suplemento conhecido como termogénico que aumenta a temperatura corporal, aumenta os batimentos cardíacos e que realmente podem causar algumas taquicardias e que podem causar um perigo para a saúde. E a toxicidade e interação medicamentosa, aquelas pessoas que realmente estão a tomar uma medicação por causa de um problema de saúde, antes de complementarem com um suplemento alimentar, devem realmente ler não só os folhetos informativos, mas informar-se com o médico ou com o farmacêutico se aquele tipo de suplemento pode causar qualquer interação com os fármacos que estão a tomar. É isso mesmo, temos que ter então bastante cuidado neste tipo de situações, não abusarmos de nenhum tipo de suplementos, nem até mesmo da medicação em si, não é? É tudo, porque nós temos que pensar que quando as coisas são tomadas em quantidades exageradas, superiores àquilo que o fabricante recomenda, tudo se torna tóxico. Um simples chá de ervas, se tomado em quantidades exageradas, vai tornar-se tóxico. É isso que nós temos que ter noção. Se há uma tabela, se há uma recomendação de dosagens, nós devemos realmente cumpri-las. A maior parte destes suplementos até acaba por aconselhar a toma durante X tempo e depois um período de pausa. E então nós devemos cumprir esse período e não voltar a fazer um novo ciclo daquele suplemento. Devemos realmente consultar o folheto informativo, consultar um profissional de saúde nos casos em que acharmos realmente que é necessário, mas temos muito cuidado com a toma exagerada dos suplementos alimentares. Não fazem milagres também, que é importante nós percebermos isso. Por exemplo, os atletas de musculação, de hipertrofia, e eu estou a falar várias vezes nestes porque realmente porque são os que por hábito recorrem mais a este tipo de suplementos. Exatamente, e sem aconselhamento, estes são realmente aqueles até porque podemos dizer que durante esta semana passou uma notícia na televisão de alguém que morreu derivado a uma substância de um suplemento e com certeza o organismo dele não era compatível com ela. Exatamente. E exagerou na toma e o resultado final não foi dos melhores. Para nós vermos como realmente estes suplementos podem causar algumas reações adversas, muitos deles ao início da toma, quando o indivíduo toma pela primeira vez, eles aconselham nos folhetos a reduzir primeiro na dose, a tomar uma dose mais baixa e depois ir aumentando, porque
realmente há a possibilidade de causar essas arritmias que nós falamos, essas taquicardias, que podem depois levar mesmo a uma falência cardiovascular e entrar numa situação mais complicada que careça de serviços emergentes. Podem pôr em causa a vida dos cidadãos, não é? É realmente importante nós termos cuidado naquilo que estamos a tomar e como é que o fazemos. Estava-te a dizer que os atletas que fazem hipertrofia, que frequentam os ginásios, são aqueles que muitas vezes tomam sem qualquer aconselhamento a suplementação alimentar. E é importante que se mentalizem que ajuda realmente a trazer alguns resultados, mas não faz milagres. Se nós realmente não formos praticantes de exercício, se não mantivermos uma atividade realmente que necessite daquele tipo de suplementos, não vamos conseguir obter quaisquer resultados. É importante nós mantermos-nos bastante ativos. E depois há também que perceber que a maior parte dos suplementos, deste tipo de suplementos, são criados para aqueles que têm realmente uma atividade de profissional ou uma atividade física realmente bastante intensa e que necessita então aí de um suplemento para conseguirmos manter a nossa plenitude física. É isso mesmo, fazemos uma curta pausa, voltamos dentro de breves minutos. Até já. Ora, muito bem, tivemos aqui com uma musiquinha também para animarmos esta tarde com o DJ Rico, com o Duro Manda. O Gil até dançou aqui um bocadinho, não foi, Gil? É verdade, aqui para aliviar um bocadinho e para nos animarmos também. Ora bem, o que faz falta é animar a malta, não é? Como alguém dizia. Exatamente. Estamos a falar então sobre suplementos alimentares. Já falámos então das consequências, quais os benefícios, o que eram suplementos alimentares. Na tua opinião, Gil, quais são os conselhos que deixas para quem pretende usar este tipo de suplementos alimentares? Bem, é realmente importante que a população esteja sensibilizada para os efeitos indesejáveis, como nós estivemos a falar, do uso indiscriminado e indevido da suplementação alimentar, e que estejam bem conscientes que realmente pode haver agravantes para a saúde se não forem tomados com a devida moderação. Os prescritores também dos suplementos alimentares devem avaliar periodicamente os seus utentes para realmente determinar as formas e as fontes de suplementação e que são mais adequadas, e avaliar se estão a surtir efeito, se é necessário manter aquele tipo de suplementação. Que recorram também todos aqueles que queiram tomar a suplementação alimentar ou que acham que devem recorrer a ela, que em primeira instância se tentem aconselhar com um personal trainer, se for o caso de suplementos desportivos, ou então de um profissional de saúde, caso seja por algum motivo de alguma patologia ou alguma situação de saúde que esteja afetada. As recomendações para o uso deste tipo de suplementos é realmente importante que estejam fundamentadas pela evidência científica, que haja realmente estudos que sustentem e que comprovem a eficácia de todos os suplementos alimentares. E realmente há também, e é um conselho que eu gostava que toda a gente retesse, é que os suplementos alimentares não devem ser utilizados como substitutos de um regime alimentar variado, nem substitutos de refeição. Nós devemos manter uma dieta variada, porque ela sim é a fonte de proteínas, nutrientes e todas as substâncias que nós necessitamos para um equilíbrio da nossa saúde. E realmente não devemos substituir a alimentação por algum tipo de suplemento. Devemos sim usá-los, como o próprio nome indica, para complementar a dieta, complementar a alimentação. Só assim nós podemos realmente ter a certeza que estamos a fazê-lo da forma mais certa e mais indicada. Até porque os suplementos não interferem com, não engordam, não é? Se forem tomadas de forma errada, depende do tipo de suplemento. Por exemplo, as proteínas que são muito tomadas hoje em dia, se não forem usadas por aqueles que realmente têm um desgaste físico elevado, vão levar mesmo a que as pessoas engordem. Porque nós estamos a dar ao nosso organismo mais do que aquilo que ele necessita. Nós só vamos utilizá-los mesmo nos casos em que há falência ou que há a necessidade, ali uma lacuna que tem que ser complementada com este tipo de suplementos de géneros alimentícios.
Muito bem, então já sabemos que temos de ter estes cuidados, não abusar. Aliás, não devemos abusar em nada, nem 8 nem 80, devemos ter sempre o meio termo saliente, seja em qualquer aspecto da nossa vida, no que se refere à saúde e não só. No que se refere aos suplementos alimentares, então não fazer deles também, como tu própria disseste, não fazer de um suplemento alimentar uma refeição. Exatamente. Não deixar com que realmente esses suplementos venham substituir a alimentação, porque até devemos nos alimentar de forma adequada e também tomar os suplementos de forma... Muitas vezes, se nós ajustarmos a nossa alimentação, se nós fizermos algumas alterações, aumentarmos a intensidade e a periodicidade do exercício físico, vamos conseguir colmatar a maior parte das falhas que temos de consequência de um estilo de vida errado. Exato, sem haver essa necessidade de recorrer aos suplementos. Muitas vezes acaba por se utilizar os suplementos porque se pensa que é uma forma mais fácil de se obterem alguns resultados sem haver esforço. Quem quer emagrecer utiliza muitas vezes suplementos porque pensa que com a utilização destes não vai necessitar de fazer exercício físico, por exemplo, e perde peso facilmente, o que não é de todo verdade. Os suplementos que existem para a perda de peso são sempre necessários complementar com exercício físico regular, caso contrário não vão ter qualquer tipo de efeito. Claro, exatamente, administrarmos bem e sempre complementarmos então com aquilo que for necessário, ou com a alimentação, ou com o exercício físico, recorrendo também a outros benefícios para a nossa saúde sem a comprometermos. Exatamente, e ter também muita atenção onde é que nós vamos adquirir este tipo de suplementos. Porquê? Porque muitas vezes pela internet nem sempre sabemos até que ponto é fiável o site onde estamos a adquiri-los, e muitas vezes são produtos contrafeitos, produtos que têm na sua composição químicos que podem vir a ser tóxicos, então realmente é necessário nós termos a certeza que estamos a fazer a aquisição perante uma entidade competente, uma entidade realmente que demonstre que é fiável para a venda desse tipo de produtos. Caso contrário, em caso de dúvida, não devemos realmente adquiri-los. São várias as situações que nós vemos que são apreendidos este tipo de produtos contrafeitos e outros que são retirados do mercado porque se descobrem alguns componentes que não estavam descritos no rótulo e que trazem consequências negativas para a saúde. Então é realmente importante nós sabermos aquilo que estamos a fazer, onde é que os adquirimos e porque é que os estamos, qual é o fim para o qual vamos utilizar os suplementos alimentares. Ora, muito bem, chegamos então ao final desta nossa conversa de hoje. Para a semana, quinta-feira, cá estaremos de novo com um novo tema ou com a continuação da alimentação. Não sei o que é que o Gil nos vai trazer para a semana. Vamos desafiar novamente quem nos ouve a deixar as suas sugestões no Facebook da Rádio Onda Livre ou através do meu Facebook Gil Angélico ou do teu Carla Miranda, ou até mesmo ligando aqui para a rádio. Estúdios, claro. Podem deixar as sugestões ou qualquer dúvida que tenha ficado ou que tenha surgido, e nós iremos com todo o gosto esclarecer e abordar aqueles temas que achar mais pertinente. É isso mesmo, Gil, muito obrigada. Obrigado. A continuação de uma excelente quinta-feira e desde já também com alguma antecedência um bom fim de semana. Estamos Obrigado, a caminhar para lá. Exatamente, estamos perto. E tudo de bom para ti, está bem, Gil? Obrigado, aproveito para me despedir também de ti e todos aqueles que nos ouvem, com um grande abraço e um bom fim de semana que está aí mesmo à espreita. Exatamente.